Boa noite, senhoras e senhores. Vamos dar continuidade às atividades do segundo colóquio internacional e nacional de História e Educação Profissional. Agora, vamos ter na programação a parte cultural, além de todas as outras mesas, nós vamos assistir à apresentação Suar, Dançar, Sentir o Corpo e Desvelar os Sentidos Outros para a História, sob a coordenação da professora Ana Cláudia Viana, do PPGEP do IFRN.
walk on the streets of washed out concrete. They haven't built city we need. O mar desça por dentro, atravessada de Atlântico, flores, pés molhados de mundo, é o movimento da vida e seus riscos no chão. Na terra, desde Itapipoca até o litoral, onde deságua profundo, na busca imanente de imensidão, os olhos pequenos avistam o universo de dentro e de fora, de todas as dobras dos vestidos, do tempo, e se permite ao conhecer o sal, o sumo, a força potente da natureza, dos mapas latentes, desenhados em seu corpo. Suado, vivo, Gaia te clama e soberana dá as mãos aos cíclopes e vai além daquele lugar, dos caminhos cruzados, no colo da matriarca, nos tapetes mágicos e no sentido de existir. Valsemos, bailemos, deixamos sentir, o pulsar, a mutação. Entre tantas Marias, mulher, ser, tudo, na sutileza sagrada de Cronos. Transcende, destrilhada de tudo que é grade, sua força é a libertação, de voar até nós, sós, um sol inteiro, no útero do mundo, vestidas de cidades, passarinha, e nos coloca asas nas omoplatas, para que possamos alcançar um pedaço do seu voo,
no tempo da chuva, pelo pescoço, até a alma. No cismo, território se abre, no salto preciso, profundo, entre suas mãos e as estrelas, inteiras, como ela, ali, atravessada de Atlântico, dança e tudo se move ao seu redor. You've got the moon, and I walk on balloons, on streets of washed out concrete. They haven't built the city we need. Your thoughts seem sweet to me. Opa, então, acho que vem mais para cá, né? Bom, boa noite, muito obrigada. É um prazer, né, uma satisfação, uma alegria poder estar aqui no segundo COEP. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, Francinaide e sua equipe, né? A todos aqui também do próprio Senat, né, do auditório. Jonatas, muito obrigada. Obrigada, Landerson, aí pela força, né? Daniel Torres está ali atrás fotografando, né? O diretor, vamos dizer. Esse vídeo ele foi feito em 2021, né? Acho que com os meus bons 30 anos de dança, quero dizer que eu comecei cedo, né? E, assim, quero dizer que não é só um prazer, eu acho que a gente também aprende muito, né? Estando aqui hoje e recontando, né? Atualizando os sentidos outros para uma história, né? Uma história que é a minha história como bailarina, vamos dizer assim, né? Da história da minha vida, mas também no sentido de que a gente pensou hoje de quantas formas podemos contar uma única história, né? De quantas maneiras, de quantas formas podemos usar os mesmos elementos, né? De quantas formas ela pode ser contada, né? Talvez tantos quantos forem as pessoas que forem contar essa história, né? Hoje a gente contou com essa camada, né? Não só uma camada do audiovisual, mas a camada da relação entre o audiovisual e o corpo em carne, nessa carne aqui, que aí também há uma carne, né? Mas nessa camada, só para a gente se provocar um pouco, né? E provocar as pessoas também. Obrigada.
depois dessa belíssima apresentação emocionante, vamos à nossa conferência de encerramento. E para dar início a essa conferência, do segundo Colóquio Internacional de História da Educação Profissional, COEP-IFRN, intitulada História da Educação Profissional, Esperanças, Lutas e Independências. Convidamos, então, o professor doutor Francisco das Chagas Silva Souza, do IFRN, para fazer a mediação. Convidamos também a professora doutora Maria Tiavata, da Universidade Federal Fluminense. O professor Chagas tem graduação em História pela UFPB, doutorado pela Educação na UFRN, pós-doutorado em Educação na Federal Fluminense, é professor titular do IFRN do campus Mossoró, líder do Grupo de Estudos Trabalho, Educação e Sociedade, o G3, grupo em rede com o ISTD-BR da Unicamp, é professor do Programa de Pós-Graduação em Ensino do IFRN, UERN e UFESA, do Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica, mestrado em Rede Nacional, no Polo IFRN Campus Mossoró. É também professor do Programa de Pós-Graduação em Educação do IFRN em Natal. Desenvolve pesquisas na área de História, Memória, Educação Profissional e Tecnológica, Formação e Saberes Docentes, História da Educação, Produtos Educacionais e Desenvolvimento da Educação Básica. E assim, passo então a condução ao professor doutor Francisco das Chagas, que apresentará a professora Maria Tiavata. Boa noite a todas e a todos. É um prazer que eu fui convidado para estar aqui presente no encerramento, na conferência de encerramento da professora Maria Tiavata, né? Que é já uma pessoa que já tem se tornado amiga, a gente já tem feito trabalhos juntos, né? Eu vou fazer uma breve apresentação da professora, porque não vou ler o currículo por completo da professora, apenas um resumo, certo? A professora Maria Tiavata possui licenciatura em Filosofia pela PUC, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, e em Letras Clássicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro também. Mestrado em Educação pela Fundação Getúlio Vargas e doutorado em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Fez pós-doutorado em Sociologia do Trabalho em El Colégio de México, na Universidade Università degli Studi di Bologna, Itália, e no Departamento de Filosofia de La Sapienza, Universidade de Roma. Professora titular em Trabalho e Educação pela Universidade Federal Fluminense, doutorado na Universidade Federal Fluminense e foi professora visitante da Faculdade de Serviço Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Atua na área de pesquisa em Trabalho e Educação e é coordenadora do grupo TESE, projeto que é Projetos Integrados em Pesquisa, de Pesquisa em Trabalho, História, Educação e Saúde. É professora A1, é pesquisadora, A1, pelo CNPq, tem publicações e artigos e livros com ênfase em epistemologia e ciências humanas e sociais aplicadas à educação, principalmente nos seguintes temas: história e historiografia da relação trabalho-educação, a fotografia como fonte de pesquisa,
estudos comparados, ensino médio, educação profissional, técnica e tecnológica e formação integrada. Então, a gente passa a palavra para a professora, né? E eu acho que em torno de 40 minutos, professora, não sei, a gente pode combinar, e aí a senhora, quando concluir, né, a gente pode, né, com certeza deve surgir perguntas, ou então comentários no chat, e aí a gente levanta, faz essas perguntas, né, embora seja uma conferência de encerramento né, e a gente, não é muito comum isso, mas a gente está quebrando o protocolo, porque geralmente as pessoas têm perguntas a fazer, quer fazer alguma observação, certo? No instante que ela caiu. Olá, estamos enfrentando alguns probleminhas técnicos, mas dentro de alguns minutos, de alguns instantes, a professora Maria Ciavata retornará à nossa conferência de encerramento do segundo colóquio internacional de História da Educação Profissional. Voltou? Pode começar já? Professora Ciavata nos ouve? Eu estou ouvindo, sim, felizmente. Muito Tá bem. Então, bom. o professor Francisco das Chagas vai continuar. Bom, eu posso iniciar, Professora, então? está me ouvindo? Estou te ouvindo, sim, Chagas. Pronto, ótimo, Bastante professora. Então, sem assim, saber o que dizer. não, Bom, perfeito, professor. uma boa noite, então. Uma boa noite ao povo querido
do Rio Grande do Norte, especialmente de Natal, especialmente do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, aos amigos que eu conheço daí, a, a professora Francineide Nascimento, que pela comissão organizadora me convidou para este evento. E eu fico muito feliz porque este segundo colóquio internacional e nacional de História da Educação Profissional, o COEP, é um momento especial, me parece, de nós pensarmos a nossa área de trabalho, de estudos, que é trabalho, educação e educação profissional, científica e tecnológica, de uma maneira particular, que é recorrendo à história. Eu vou tentar desenvolver, pedindo a atenção dos senhores para esta imagem da Terra que foi tirada quando houve um passeio espacial de ricaços que trouxeram imagens lindas. Então a imprensa publicou esta foto muito expressiva das águas, das nuvens, que a mim tem a ver com a dança da professora de há pouco, com as múltiplas sugestões de tempo, movimento, silêncios, concentração, contemplação, e, ao mesmo tempo, o movimento contínuo que perpassa todas essas situações. A mim, esta imagem, e eu acho que a dança da professora, eu não guardei o nome dela, me desculpe, traz assim à tona a ideia de que as águas da memória e da história são inquietas, elas estão sempre em movimento, cheias de imprevisto, de circunstâncias, e circunstâncias que não escolhemos, como diz Marx. Os homens, as mulheres, eu acrescento, fazem a história, mas não nas circunstâncias que escolhem. Fazem de acordo com os acontecimentos. A memória e a história são termos que expressam realidades articuladas, são fenômenos do conhecimento do mundo, de nós mesmos, construídos social e individualmente. A memória possui uma extrema ligação com o sentimento de identidade, a imagem de si e para os outros. A identidade individual ou em grupo se desenvolve em referência a outros indivíduos, a outros grupos, em relação à nossa classe social, em meio a um processo de negociação e conflito, orientado por critérios de aceitabilidade, de credibilidade da sociedade em que vivemos. Pollack trata longamente do tema da memória, da seletividade, do imenso processo de negociação para conciliar a memória individual e as memórias individuais e a memória coletiva. E ele defende também a existência de uma memória visual, que ela, semelhante à história, à memória que é oral, que se expressa oralmente, ela resgata memórias subterrâneas que permanecem em silêncio diante da lógica imposta pela memória coletiva oficial, muitas vezes, mas que aflora em momentos de crise, de conflitos, de disputas. Por seu lado, a história, profundamente articulada às memórias, ela se constitui nos relatos escritos, orais, visuais, e se fazem ouvir na medida em que nós a possamos expressar. E entrando aqui diretamente no que nos importa na nossa área, não obstante a grande obra de Marx ser a crítica ao modo de produção capitalista, a crítica à economia política, sua análise não se faz apenas no aspecto econômico. Sua teoria considera a economia como parte da vida social, como história da produção da existência humana. Isto é, nós falamos sobre homens e mulheres que não apenas trabalham, eles comem, se reproduzem, vivem em sociedade, se relacionam, constroem laços de amizade, de colaboração, de competição, pertencem a grupos e classes sociais, têm ideologias, afetos, etc. São sujeitos que constroem sua história em espaços, tempos determinados.
Esta é uma concepção ampliada do sentido do trabalho para a superação do viés marxista economicista, defendido em tempos passados, mas também da visão anticlassista pós-moderna, defendida nos tempos atuais. É assim que historiadores de ofício fazem a crítica, historiadores de ofício marxistas, desculpem, fazem a crítica e elaboram suas análises teóricas sobre o mundo do trabalho, trabalhadores, a formação da classe operária e questões afins. Do ponto de vista teórico-metodológico, duas questões são bastante importantes para nós. É a história como processo e a história como método. É Marx que vai explicitar os elementos político-ideológicos da história ao entendê-la como um processo de vida real dos homens e como a ciência desse processo, como o conhecimento de uma matéria e matéria desse conhecimento, ou ainda a história como processo vivido e a história como objeto e a história como método de conhecimento. Na obra marxiana, história e a pesquisa histórica não se colocam como uma simples questão como uma simples questão de modelo, de etapas definidas fora de um objeto de estudo. Não é que a questão do método esteja ausente de sua obra, como mostra o método da economia política e o clássico exemplo da totalidade através da população. Mas é porque no seu trabalho, a história se articula ao método da economia política. A história, como produção social da existência, o que significa considerar os objetos, fenômenos, acontecimentos da totalidade social de que fazem parte. Isto é, nada é isolado como quer o positivismo. Todos os objetos, todos os seres, todos os acontecimentos, eles são relacionados. Eles são constituídos por mediações, por contradições, são processos sociais complexos e que se constituem no espaço e tempo dos interesses dos diferentes sujeitos sociais, grupos e classes sociais. A história da educação profissional no Brasil, de que aqui nos ocupamos, ela pode ser tratada de dois pontos de vista, que é como eu vou tentar desenvolver o meu trabalho. Através dos processos sociais que a produzem e através dos relatos que sobre elas se constroem. Buscando contemplar esses dois aspectos, primeiro nós trataremos de alguns processos e das reformas em curso, e segundo, comentaremos alguns autores que fazem a história de trabalho e educação, a história da educação profissional, a história da assistência e educação de crianças pobres, a história de jovens e adultos trabalhadores. Essa reflexão ela terá início primeiro sobre o mundo do trabalho e sua relação com a educação profissional. A seguir, a questão do trabalho e a independência, porque na verdade é dependência econômica e social do país. E, em terceiro lugar, consideraremos a história da educação profissional, suas lutas e resistências. Eu lamento não ter podido estar presente com os senhores, porque eu não sei exatamente o público presente, e não sei se algumas das minhas falas, alguns aspectos da minha fala vão ser óbvios demais para muitas pessoas, para muitos professores. De qualquer maneira, eu pensei muito nos possíveis estudantes, naqueles que estão levando adiante a sua formação, e aos colegas professores na interlocução que eu acredito que nós devemos ter em relação a trabalho e educação e a educação profissional. Eu começo lembrando aqui Celso Amorim, o nosso ex-embaixador, que ele usou a metáfora do filme de Glauber Rocha, Terra em Transe. Muitas pessoas devem ter visto essa entrevista dele, para tratar do momento político atual, um momento em mutação na geopolítica mundial, um momento em que se desenha uma mudança do poder unipolar americano para o poder multipolar entre as grandes potências, Estados Unidos, Rússia e China. Ele lembrou que estão em curso as grandes crises mundiais, a crise climática, a pandemia,
e a crise militar, que aflora com a ameaça de armas nucleares e se fez presente com a guerra na Ucrânia. Mas ele destacou na geopolítica mundial o lugar do Brasil. Ele disse que o Brasil é o quinto território em extensão. Ele tem a sexta maior população. Ele está entre as 10 maiores nações do mundo, entre as 10 maiores em território, em população e em produto interno bruto. E ainda que nós, o Brasil, somos a metade da América Latina. E, finalmente, que as nossas eleições foram consideradas pelo ultraconservador americano Steve Bannon como a segunda eleição mais importante do mundo neste momento. Mas circulou nas redes sociais, nesses últimos dias, o que poderia ser um contraponto a essa ideia de um Brasil grande. Não só as comemorações da independência do Brasil, mas também que o Brasil, com toda essa potência e potencial, não tem nenhum prêmio Nobel. Na verdade, houve um nos anos 30, mas como ele não estava naturalizado, ele não recebeu, enfim. Oficialmente, nós não temos nenhum prêmio Nobel. Enquanto países menores da América Latina, como Chile, Colômbia, México, Argentina, têm 1, 2 ou até 4 prêmios. Os países desenvolvidos, como Itália, Japão, Canadá, têm 20 ou mais prêmios Nobel. E as grandes potências têm mais de uma centena de prêmios. É o caso dos Estados Unidos, da Alemanha, do Reino Unido. Bom, a pergunta, além do triunfalismo de uns e o abatimento de outros, que se quiserem pensar em não termos nenhum prêmio Nobel, o que nós, professores da pós-graduação e estudantes de ciência e tecnologia, educação, ciência e tecnologia, o que nós temos a ver com isso, de não termos prêmio Nobel? Quer dizer, não basta constatar e lamentar. Importa conhecer a história do nosso país. A história de trabalho e educação, a história da escravização, do colonialismo, do capitalismo que nós alimentamos nos países para os países ricos, são como o Brasil, a partir da madeira cor de brasa, levada pelos colonizadores nos anos de 1500 para as cortes europeias, mas a partir de uma independência que foi um arranjo que nos tornou o Império Brasil-Portugal, sob a mesma família real. Bom, então, tudo isso é para nós, eu chamo a atenção para essas coisas, para que nós pensemos sobre os processos educativos e sua relação com o mundo do trabalho, os mundos do trabalho, como diz o historiador Eric Hobsbawm. Nós temos que pensar que toda essa oposição de situação frente ao mundo, apesar da grande potência explorada de riquezas naturais que nós somos, tudo isso tem base na forma como o trabalho se constitui no país. Para mim, é a primeira unidade, é a unidade básica de constituição das relações entre as pessoas, os grupos, as classes, os donos do capital e os trabalhadores que vendem sua força de trabalho. Bom, eu falo um pouquinho em meu texto, eu não sei quantos minutos eu tenho aqui, eu não perguntei ao Chagas quanto tempo eu tenho. Então, todos os estudos que nós desenvolvemos nos estudos de trabalho e educação, como as relações sociais de trabalho, formação profissional, politécnica, formação integrada, ensino médio, enfim, tudo isso se resume que nós temos por base o pensamento crítico, que é expresso pelo materialismo histórico, Marx, Engels, Gramsci, Lukács e muitos outros autores, né? E aí eu tomo Lukács porque ele faz uma distinção importante para os nossos estudos, ele foi fundamental. A distinção dele é o tratar das bases ontológicas do pensamento da atividade do homem.
ele diz que o trabalho, enquanto base estruturante de um novo tipo de ser, produto do desenvolvimento de seres inorgânicos aos seres orgânicos da natureza e destes, a separação dos seres vivos na competição biológica com seu mundo ambiente. O momento essencialmente separatório é constituído não pela fabricação do produto, diz Marx, mas é o resultado de um início de processo que já existia na mente do trabalhador. Eu coloquei esta imagem, foi de 2, 3 dias atrás, da nossa seleção jogando em Paris, saindo vitoriosa, com 5 gols, e recebendo uma ofensa, expressa numa manchinha que está aí na imagem, e quem viu a imagem, quem viu essa notícia, está sabendo o que esse capitão do filme, eu acho que ele do time, o que o capitão do time estaria reclamando pelo que fizeram. Eu volto um pouquinho mais tarde sobre isso, né? Mas isso tudo é porque eu estou falando colonialismo e nos slides eu não estou trazendo todo o texto, eu estou trazendo algumas questões, e neste caso eu estou me referindo ao colonialismo remanescente a serviço do capital. É importante pensar que trabalho e educação, eles constituem uma unidade epistemológica, histórica, educacional. Isto é, você, quando trabalha, você aprende, você se relaciona, você, além de produzir algo. Então, e nesse processo, você se educa. E quando você executa as tarefas educativas, mesmo que não seja professor, mesmo que seja nas suas relações, você está desenvolvendo uma forma de trabalho intelectual, de trabalho físico ou artístico, seja lá o que for. Então, essas questões, elas estão profundamente imbricadas e elas constituem um nó no ensino brasileiro. Elas constituem um nó porque elas trazem à tona aquilo que as elites sempre negaram, o direito dos mais pobres terem acesso a todas as ciências e não só um aprendizado funcional, operacional, para produzir riqueza para os donos do capital. Então, se vocês, os que já viram, há uma manchinha amarela no chão, aos pés acho que é Richardson o nome desse jogador, que foi uma casca de banana, uma banana que lançaram no campo em ofensiva, simbolicamente nos chamando de macacos, né? Eu interpreto assim, mas também é bom que se lembre que os Estados Unidos exploraram loucamente, levaram muita banana, plantações de bananas que eram dos agricultores locais. Os Estados Unidos, a grande empresa de banana no estado americana, levou e estabeleceu todo um comércio grande de enriquecimento da própria empresa, né? E eles passaram a chamar a República de Honduras e Guatemala, e depois, por extensão, a todos nós da América Latina, de repúblicas das bananas, ou repúblicas bananas, ou banana fruit, coisas assim, coisas sempre ofensivas, né? Agora, é importante que a gente reconheça a importância política da educação na vida da sociedade e a sua insuficiência conceitual como campo disciplinar para a pesquisa científica, tendo que recorrer a outras ciências, como a história, a economia, a antropologia, a psicologia, a ciência política, né? Então, nós nos perguntamos, por que nós não temos um prêmio Nobel? Por que eles tentam nos humilhar dessa maneira? Qual é a história da educação e do trabalho no Brasil? Não sei se eu consegui, nesta um pouquinho pressa para não me estender demais, a todas as mediações que constituem o processo, né? Mas o que eu queria chamar a atenção aqui, especialmente, é para os níveis de desigualdade social e econômica que sustentam
o preconceito, as relações étnico-raciais, de gênero, de negação de qualidade para a educação, e que se expressam nesse colonialismo que eles nos impingiram, com o qual eles nos exploraram e que eles tentam legitimar até hoje, tentando humilhar os nossos jovens, os nossos artistas, muitas vezes, os nossos jogadores que são da raça negra. São questões e experiências que, em vez de nos fazer humilhados ou entristecidos, devem nos fazer consciente das experiências que nós vivemos e ter lucidez sobre os processos históricos que alimentaram e mantêm vivo o colonialismo. Embora metamorfoseados, são processos de exploração, acumulação capitalista, suas ideologias de legitimação da cultura, da política, da economia, da pretensa superioridade branca, humana dos povos colonizadores, primeiro segundo os padrões europeus, e depois os padrões produtivos e consumistas dos Estados Unidos. Bom, eu vou falar um pouquinho aqui sobre, especialmente a questão da dependência, porque eu acho que esse é um tema. A dependência raramente está nos jornais, assim como o tema capital. Tem mercado de trabalho, mercado de capitais, bolsa de valores, preparação para o mercado de trabalho, empreendedorismo, etc. Mas capital, o que é que constitui o capital? Qual a repercussão, qual a influência, qual a consequência das relações capitalistas na vida da população brasileira, naquilo que nós temos de educação ou não temos, naquilo que temos de saúde, de moradia, de direitos sociais realizados? Isso tudo está ausente. Mas, enfim, depois dos 200 anos da independência, né, depois de 1822, muitas coisas mudaram, felizmente. Pelo menos legalmente acabou a escravidão, conseguimos relações de trabalho regulamentada, perdemos de novo em 2017 essas relações de trabalho regulamentadas, agora elas estão a meio caminho. Mas, enfim, nossas elites sempre cultivaram a dependência econômica e política. Eles espelham-se no modelo europeu e americano para se apresentar, para se vestir, mas nós não temos a mesma institucionalidade democrática desses países. Isto é, nós não temos instituições sólidas na educação, na saúde. Cada governante que entra, e se é alguém alucinado, como o governo atual, então tudo é desfeito, tudo é transformado, tudo é mudado, a revelia daqueles que trabalham efetivamente no país. Bom, eu citaria aqui três pessoas, mas há outras, mas eu citaria especialmente Rui Mauro Marini, Florestan Fernandes, Teotônio dos Santos, Vânia Bambirra, que são os principais teóricos latino-americanos da questão da dependência. Porque a teoria da dependência, ou a teoria da dependência, ou a questão da dependência, ela gerou quando eles queriam nos impingir que nós, para sermos desenvolvidos, devíamos passar por todas as fases que os países do hemisfério norte passaram. E eles disseram, olha, não é bem assim, a nossa história é outra e vocês ainda estão aqui com as mesmas relações de exploração. E aí eles passaram a analisar as nossas condições de vida. Então, para entender a nossa dependência, é necessário ver como que vivemos, como que oferecemos educação, saúde, alimentação, etc. para as pessoas. Eu sintetizo um deles aqui, que é Rui Mauro Marini, que ele fala das 3 características do trabalho, isso nos interessa, porque vivemos isso até hoje, do capitalismo dependente, e não independente, dependente. Primeiro, a superexploração do trabalho em termos de aumento de produtividade e aumento do tempo de trabalho excedente. Sem novidade, é o que nós estamos vendo em todo esse empenho para aumentar a produtividade das empresas. Segundo, salários contidos ao nível da sobrevivência dos trabalhadores e de suas famílias. Basta ver o que se chama salário mínimo do Brasil, que nem mínimo não é abaixo do mínimo da sobrevivência. Terceiro ponto é a questão educacional.
é a manutenção, não é à toa que eles se envolvem com a educação. Os empresários, os poderosos, os ricos se envolvem com a educação para manter a educação simples, para ter trabalhadores simples que reivindiquem menos, que ganhem menos. Enquanto que os países desenvolvidos, eles asseguram educação básica, pesquisa, desenvolvimento de novas tecnologias e nos vendem depois, né? Não transferem, vendem. Nós presenciamos no cotidiano nosso dos equipamentos que nós utilizamos, nós presenciamos as caixas pretas, reservas de mercado, as linhas de montagem com peças produzidas em diferentes países, sempre com o menor custo, sempre levando daqui para lá, de lá para cá, para procurar o menor custo, trabalhadores com salários mais baixos. Enfim, nós vivemos processos de exclusão econômica e social dos povos latino-americanos dentro dos próprios países, diante da ideologia neoliberal, das reformas sociais e educativas, do Estado mínimo, da redução do bem-estar, em razão da globalização. Fernando Henrique começou com essa história toda, que eu não vou voltar a isso, da competitividade econômica e da adoção das políticas dos organismos internacionais, que alguns chamam de binacionais, ou multinacionais, ou multilaterais. Assistimos atônitos, porque imobilizados pela apropriação privada do Estado, a um quadro, falando bem sobre o presente agora, a um quadro de pobreza crescente, agravado por quase 3 anos de pandemia, evasão escolar, urgência do trabalho precoce, pressão sobre os professores, que não têm uso de tecnologias, não tem todas as tecnologias, os equipamentos, não tem treinamento adequado. Bom, eu comecei numa pós-graduação, numa universidade federal, comecei em ensaio e erro a lidar com acesso remoto. Enfim, naquele momento também a questão pandêmica não permitia que a gente saísse para tomar curso. Mas, enfim, havia aqueles tutoriais dificílimos que eu não conseguia acompanhar e só acompanhei graças a um colega que sabia mais do que eu. Enfim, nós temos, nesses dias agora, corte de recursos para alimentação nas escolas. Esse ilustre presidente, desculpe o presidente, corte de recursos de alimentação nas escolas e corte da infraestrutura das escolas, que já são depauperadas pela ausência histórica do Estado em prover os meios adequados para a educação de qualidade. Sem contar o endividamento de 50% mais de 50% das famílias. Enfim, a história nos mostra que a percepção das diferenças entre os países colonizados e os países colonizadores tem funcionado como um escudo ideológico para justificar ocupação territorial na América Latina, na África, na Ásia, para submeter e aniquilar o outro. Os nossos indígenas que sabem de quanto sofrimento, quantos foram mortos e quanto ainda hoje estão sendo perseguidos. O uso ideológico das diferenças funciona como uma vantagem política e foi, no mundo ocidental, muitas vezes revestido de respeitabilidade científica. Nós estamos produzindo um trabalho que vai mostrar como isso aconteceu no Rio de Janeiro, numa expedição científica de cunho eugenista. O professor Chagas sabe bem do que eu estou falando, qual o trabalho que eu estou falando. Isso tudo está vinculado ao desenvolvimento da sociedade europeia, aristocrática, hierarquizada, e da pretensa superioridade, naturalmente, do homem branco e a sua legitimidade, suposta legitimidade de colonizador e explorador. Portanto, em posição oposta de superioridade social e política científica, a concessão de um prêmio Nobel supõe conhecimento e mediações que ajudem a compreender a situação. E aí vamos pensar na reforma das universidades, na falta de recursos, na produtividade científica insistente que a nós, professores da pós-graduação, muitas vezes nos tira do sério, porque temos que atender aqueles padrões europeus e americanos, sem termos as mesmas condições, sem termos as mesmas relações, o mesmo uso da língua inglesa que divulga a maioria dos trabalhos, ou até do francês, do italiano, mas principalmente a língua inglesa, né? Nós, então,
estamos submetidos àquilo que já, desde 1988, Samir Amin, que era um cientista social de base de um dos países africanos, ele publicou a sua crítica ao eurocentrismo. Pouca gente fala nele agora, mas a palavra eurocentrismo e a sua crítica provém do Samir Amin. Onde ele critica a dimensão da cultura e da ideologia do mundo capitalista moderno. É um paradigma que se apresenta nos meios de comunicação, nas teorias sociais dominantes, na função de ocultamento e de legitimação do capitalismo realmente existente, assim como o neoliberalismo e sua receita milagrosa, entre aspas, né, de sociedade de mercado, que unifica as aspirações em direção a um certo tipo de consumo, de organização da vida social, pautado pela gestão empresarial. Todos os professores das escolas técnicas, profissionais, técnicas, tecnológicas, sabem muito disso, da gestão empresarial, tentando entrar em todos os espaços formativos. Não é que eles não tenham lugar, porque eles têm, eles produzem com tecnologia e eles precisam da formação das pessoas. Mas é que isso tende a subsumir todo e qualquer conhecimento, toda e qualquer preocupação, a exemplo da dança que a professora apresentou. A exemplo do movimento no tempo, no espaço, da criação, e até de jogos, muitas vezes. Mas, enfim, eu vou falar agora um pouco sobre a história da educação profissional. Eu precisava, Chagas, que você me dissesse quantos minutos eu tenho ainda. Eu não sei se você pode entrar um instante e me dizer, olha, Maria, você tem 5, 10, 15 minutos, porque eu escrevo normalmente e ao escrever as coisas às vezes vai um pouquinho mais longe. Quanto, Chagas? Maria, Hein? está me ouvindo, Maria? Estou te ouvindo, pode dizer. Eu acho que eu disse à senhora naquela hora que eram 40 minutos, mas aí eu acho que a sua internet tinha caído. Por aqui, a senhora tem, dentro dessa questão dos 40 minutos, a senhora ainda tem 15. 15, tá bom. Muito bem, tá bom. Então, eu estou tratando aqui como se escreve a história da educação profissional, o item 3.1, e chamo a atenção de que nós temos estudos sobre isso. Felizmente, temos estudos, então faz muito sentido este evento, este congresso, né? E eu remonto aqui também alguns autores que o Chagas, que eu tenho muito prazer de que nós trabalhemos juntos, nós temos um grupo de pesquisa que é integrado, apesar de cada um ter os seus projetos, mas nós nos integramos em certos estudos, né, que eu chamo atenção para 2 livros em particular. Né? O livro do professor Celso Covo da Fonseca, que foi publicado em 1961, 62, que faz toda uma história da ensino industrial no Brasil até o final, ele faleceu, até a época praticamente em que ele faleceu. Né, que ele faleceu justamente nesses anos, um pouco antes, 61, acredito que ele faleceu. Mas ele chama atenção sobre um texto, alguma coisa muito especial que eu coloquei, porque a solução aristocrática, veja só, isso é a palavra dele textualmente, eu estou citando apenas uma parte aqui. A solução aristocrática que o Império deu ao problema da instrução, procurando formar uma elite altamente culta, composta de elementos altamente mais elevados, em contraste com a grande massa quase analfabeta de possuidores de menores recursos, só poderia servir, importante isto, para afirmar mais fundamente no espírito do povo a ideia do desprezo pelo trabalho executado com as mãos e, consequentemente, do ensino a ele destinado. Ora, Celso Covo da Fonseca era engenheiro, ele era educador, ele era um liberal, não era um marxista, era um liberal avançado, um liberal humanista, eu chamo de liberal humanista.
E esse preconceito quando trabalho manual, que está muitas vezes dentro da casa da gente, dos homens não fazerem serviço doméstico, das mulheres fazerem, das crianças não aprenderem, de terem empregadas para fazer tudo que as crianças precisam fazer, daquilo que as crianças precisam. Enfim, existe na nossa sociedade, e as escolas técnicas trabalham no sentido contrário, para a desmistificação desse preconceito, ensinando que as mãos elas são movidas pela mente, são movidas pelo cérebro, são movidas pelo pensamento. Não existe um movimento das mãos que não seja guiado pela sua consciência. É importantíssimo isso. Então, eu dou um valor muito grande aos institutos e tenho um prazer muito grande de dividir com ele essas minhas preocupações. Bom, outro trabalho importante que é preciso mencionar aqui é o trabalho do professor Luiz Antônio Cunha, que esteve aí neste evento, e que ele trata dos ensinos artesanais e manufatureiros e traz também dos primórdios da industrialização e da irradiação do industrialismo. Ele traz os estudos dele até o início dos anos 2000, final do século XX e começo de XXI. O livro dele, primeiro o livro do Celso Sucol da Fonseca, e depois o livro do professor Luiz Antônio Cunha, são fundamentais para quem quer saber o que é essa área de estudos, de trabalho e de formação no Brasil. Bom, no nosso trabalho, nós ainda, como eu disse anteriormente, nós estudamos alguns autores que escrevem, seja sobre negros e pardos, reivindicando a educação ainda no tempo da escravidão, conseguindo isso, seja que é um livro da professora Adriana Maria Paulo da Silva, seja o livro do professor Luciano Faria Filho, que estudou o Instituto João Pinheiro, semelhante a outros institutos profissionais para crianças pobres e abandonadas, assim como o livro do professor Milton Ramon de Oliveira, que estudou os patronatos agrícolas que tinham a mesma missão. Sobre adultos, jovens e adultos trabalhadores, nós temos aqui citar o livro da professora Carmen Silvia Vidigal, que nós estudamos, e também da professora Silvia Maria Manfredi. Bom, eu vou concluir agora no 3.2, que se quiser passar este slide, por favor, para o 3.2, onde eu vou falar um pouquinho sobre a história em processo. O que é a história em processo? É o que nós estamos fazendo. É a formação no mundo de hoje, né? Diz respeito ao ser humano, às ciências, tecnologia, a cultura, a arte, os direitos sociais de todo ser humano. E aí eu não posso deixar de falar que a grande luta do nosso campo é a formação integrada. Por quê? Primeiro, porque ela não é fácil de realizar, não tem um modelo, não é um modelo positivista que você diz assim, faz assim, coloca tais palavras, coloca tantos números, escolhe tantos objetos, não é assim. É uma questão de articulação ao nível da realidade social e do pensamento, das múltiplas relações que se estabelecem entre todos os objetos, né? E eu faço uma distinção aqui que é importante para os nossos jovens estudantes, que é entre mundo do trabalho, que já foi apropriado pela direita, hein? Assim como o pensamento crítico, eles já apropriaram, mas que, na verdade, o mundo do trabalho diz respeito às relações que incluem o mercado de trabalho, mas não se limita. Ela diz respeito aos direitos sociais de todo ser humano, incluindo trabalho, arte, cultura, educação, etc. Mercado de trabalho existe, nós estamos inseridos nele, tem por base a produção, circulação, consumo de mercadorias e compra e venda da força de trabalho. Compra pelos empresários, venda pelos trabalhadores, né? Ao sistema capital. Diz respeito ao assalariamento, às metas de produtividade, regulamentação, desregulamentação dos direitos do trabalho, condições de vida dos trabalhadores, etc, etc. Bom, eu passo aí para o que nos aconteceu. Quer dizer, no texto eu vou um pouco mais adiante, porque aqui já está entrando no quinto itinerário, mas no texto eu vou um pouco mais adiante, analisando como que esse movimento de negar uma educação profissional e técnica ampliada, integrada,
aos alunos, ela existiu nas políticas que vem desde o início do século. Celso Coll da Fonseca faz uma parte, Luiz Antônio Cunha faz outra, Silvia Maria Manfredi faz outra parte, e nós vemos que passamos pelos golpes, pela ditadura, tudo isso está no meu texto, e chegamos até o golpe midiático político, que retirou a presidenta Dilma Rousseff do poder e colocou o seu vice-presidente, Michel Temer, que imediatamente, como se tivesse tudo um pacote pronto, reforma trabalhista, reforma educacional, a emenda constitucional 95, que cancela investimentos no para serviços e para atender direitos sociais, tudo isso, a lei 13.415, que vai instaurar esse modelo que eles chamam de ensino médio inovador, que de inovador não tem nada, é apenas uma inovação da direita, uma coisa muito antiga, é dividir os estudos para levar os mais aquinhoados da sorte, de alta renda, de renda média, para as universidades, e para os pobres que precisam trabalhar, o trabalho precoce, a família precisa de ajuda, ele mesmo quer ser independente. Então, esses devem se preparar logo e ir trabalhar. Enfim, a BNCC ela está vendendo os projetos de vida, está estimulando, está no novo currículo, é possível suprimir filosofia, sociologia, é possível suprimir arte. Enfim, nós estamos vivendo um momento dramático na educação, dramático, porque está tirando o conteúdo da educação, e não só propondo essa retirada para os institutos federais, que esses já têm uma estrutura mais consolidada, são capazes, são mais fortes, inclusive com mais autonomia para reagir do que as escolas públicas, estaduais, municipais, muitas vezes, né? Mas, enfim, estão retirando aquilo que faz uma educação plena, que é aquilo a que os jovens têm direito, e não apenas se preparar para trabalhar para o patrão, gente. É uma coisa assim, parece óbvia. E eu assim tenho uma admiração enorme pelos institutos que não estão cursando, não estão curvando a cabeça inteiramente, estão estudando, estão discutindo, estão polemizando. Ótimo, podem polemizar, podem discutir, não se realiza a formação integrada de golpe, não é alguma coisa que se decreta, não é alguma coisa que a lei manda e você faz aquilo e dá certinho, não é. É colocar as pessoas em relação, os diversos tipos de conhecimento em relação. Bom, eu, nesse penúltimo slide aqui, eu tenho apenas falando sobre o quinto itinerário, e trago aqui uma palavra sobre o liberalismo, um pouquinho só, o anterior para eu concluir esse daí. O que nós vemos é que a palavra democracia, a palavra liberalismo tem origem em liberdade, mas os liberais não defendem a liberdade para todos, defendem a liberdade para eles mesmos, para os ricos, não a liberdade para os pobres. Os pobres estão oprimidos sempre. Então, o Domênico Losurdo, que já esteve várias vezes conosco, ele mostra que a própria palavra democracia ela está envolta pela negação de direitos. É o que nós estamos assistindo hoje, uma democracia que não se realiza, que não tem a participação efetiva da população na apropriação da riqueza social. Pode passar o último slide, que eu vou concluindo, então, eu acho que agora já está dando os meus 15 minutos. Eu trago aqui uma questão ainda sobre a escrita da história, né? A escrita da história, vista sob o ângulo da crítica ao sistema instalado, ao capitalismo, deixa de ser apenas uma produção acadêmica ou literária. Ela reveste-se da força da palavra, que instaura novos processos nos relatos. Os relatos educam,
ela dá força à contestação e às lutas pela transformação das condições adversas, degradantes e preconceituosas. Mas a história não é marxista, toda marxista, pelo contrário. Existem os autores, bons autores, que não seguem o marxismo, mas que têm uma história contextualizada, que têm uma história que se aproxima das análises de classe. Né? Mas, de qualquer maneira, Chesneau, o historiador Jean Chesneau, ele faz a pergunta para que sempre que a gente fizer história, que a gente pergunte que lugar ocupa o saber histórico na vida social? A que vai servir a história que eu estou escrevendo? Ela atua a favor da ordem estabelecida? Qual ordem? Ou contra ela? É um produto hierarquizado que desce dos especialistas para os consumidores da história através do livro, da televisão? Enfim, é uma pergunta, eu deixo como pergunta. A última palavra aí é da televisão ou do turismo. Eu deixo essa pergunta para as nossas reflexões, para a nossa reflexão e para o nosso agir, recomendando que as pessoas que trabalham com educação profissional, científica e tecnológica, que, junto aos dados empíricos, que são geralmente quantitativos, mas podem ser também qualitativos, que se ocupem a pensar nas múltiplas relações que esses dados têm com a realidade como um todo. Bom, muito obrigada, é isso, agradeço bastante, cheguei ao fim e agora estou à disposição para questões que possam ser colocadas para se a gente tiver nos minutinhos de debate. Muito obrigado. Professora, nós agradecemos a sua participação, né? Mais uma vez contribuindo com a nossa instituição, com os nossos eventos, e estamos encerrando, né, o nosso evento, agradecendo a sua participação, a conferência de encerramento, e agradecendo a participação de todos aqueles que estiveram, né, de todos e todas aquelas pessoas que estiveram presentes no evento de forma remota ou presencial. Então, boa noite. Então. Boa noite. Obrigado, muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada. E assim, agradecemos ao professor doutor Francisco das Chagas e à professora doutora Maria Tiavata, a todos que nos acompanham pelo YouTube, a todos que estão aqui presencialmente. Agradecemos e encerramos. Mas lembramos que ainda tem programação do segundo colóquio internacional. Amanhã tem o Giro Histórico Cultural, a partir das 8 horas da manhã, saindo aqui do campus Cidade Alta para a Unidade Rocas. Tenham todos uma excelente noite. Muitíssimo obrigado.